meu irmão, minha irmã, que alegria poder estar aqui com você hoje para mais um vídeo do nosso canal. Hoje, que é o que eu sempre falo, que é o dia especial, que é o vídeo de domingo, é o vídeo de oração para Deus abençoar a nossa semana. E esse não só a semana, é o primeiro vídeo do mês, então também para nós podermos pedir a Deus a sua bênção para esse mês que está se iniciando, que possa ser o melhor mês que nós já tivemos em nossas vidas até o próximo, né? Porque o próximo vai ser melhor, melhor, melhor e cada dia melhor. É o que oramos em nome de Jesus e acreditamos, amém, né, irmãos? E para ilustrar a nossa meditação de hoje, a nossa oração, eu estou trazendo um trecho da Bíblia que sempre me tocou muito, sempre. O livro de Mateus, como um todo, sempre foi um livro que sempre mexeu muito comigo. E esse em especial, nas minhas leituras, cada vez que eu fui lendo, eu fui aprendendo mais e mais. Então, assim, algo realmente acima da média acontece quando eu leio Mateus. Eu não sei o que é, Deus fala demais comigo. E em breve, até em relação ao livro de Mateus, vocês vão ter algumas novidades que a gente vai estar trazendo aqui no canal para vocês, tá? E esse trecho está em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 31. Com certeza vocês já ouviram falar dele, porque é aquele momento em que Pedro anda sobre as águas. Só que em 10 versículos tem tantos ensinamentos, mas tantos ensinamentos, que eu não poderia deixar de trazer para compartilhar com vocês algumas das coisas que Deus já falou comigo. Com certeza em outros momentos ele vai falar outras, mas essas já são certas que ele já falou e já tem tocado no meu coração. Tá? Vamos à leitura então. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Gente, essa passagem, esses 10 versículos, tem tanta coisa da nossa comunhão com Deus, do que a gente precisa fazer, do que a gente pode fazer, que eu chego a ficar muitas vezes assim, como é que eu posso dizer, envergonhado do que eu não faço. Né? A história a gente acabou de contar, não tem muito o que aumentar aqui em termos de história, mas alguns pontos eu separei para que a gente pudesse pensar um pouquinho no que a gente precisa. Jesus é Deus, faz parte da Trindade, né? Pai, Filho e o Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. E o que acontece? Nessa passagem mostra que depois de despedir a multidão que ele ensinou, que ele curou, que ele alimentou, ele subiu sozinho a um monte para orar. Ele foi ter comunhão com o Pai. Se Jesus, que é Deus, precisa de comunhão com o Pai, ou se não precisa, né, na verdade não talvez uma necessidade, mas muito mais por entender o quão bom isso é, o quão maravilhoso é ter comunhão com o Pai, ele foi sozinho ao monte para orar. E quantas vezes nós temos falado aqui de termos esse momento a sós com Deus, termos um tempo a sós com Deus, de oração, de meditação na palavra, de ouvir louvores. Por quê? Porque é essa meditação, é esse tempo com Deus que vai te trazer intimidade para fazer qualquer coisa. Então, assim, isso é um ponto já importantíssimo, que Jesus
tirava tempo com Deus. Outro ponto, depois que os discípulos veem Jesus, ele diz que é ele, Pedro pergunta: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Muitas vezes eu achava assim, cara, por que Deus está tentando, por que Jesus está tentando, por que Pedro está tentando Jesus? E quando, muitas vezes eu falava, cara, mas não é proibido tentar Jesus, já está escrito na Bíblia que a gente não deve tentar a Deus. Só que depois Deus me mostrou muito claro que Pedro não estava tentando Jesus. Ele tinha fé em Jesus. E ele sabia que se Jesus mandasse, ele poderia andar sobre as águas. Algo impensável para qualquer ser humano como nós. Então Jesus disse, venha. Porque quando a gente pede para Jesus, Jesus precisa de um milagre. Ele faz o milagre que a gente pede. E quando Pedro começou a andar, botou o primeiro pé, o pé não afundou, botou o segundo, ele começou a andar. Seus olhos deviam estar focados em Jesus. Seus olhos fitos em Jesus, focados em Deus. Como deve ser a nossa vida. Tudo que fazemos deve ser focado em Deus, deve ser focado na figura de Jesus, em tudo que a gente faz. Só que aí em um momento, como diz aqui, Pedro reparou no vento. Ou seja, ele tirou os olhos de Jesus. A sua atenção não estava mais em Jesus. Não estava mais no mestre que estava ali à sua frente, mas sim no vento. E quando isso aconteceu, ele teve medo e começou a afundar. Ali ele poderia ter morrido e gritou por Senhor, salva-me. E diz a Bíblia que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Provavelmente, ou Pedro já estava a pouquíssimos metros de Jesus, ou Jesus percorreu essa distância de uma forma muito rápida. Porque quando a Bíblia diz imediatamente, não é um segundo, não são 2, 3, 5 segundos depois. É naquela hora. E quando nós também caímos, quando nós perdemos a fé e acabamos pedindo a Deus de novo, Deus me salva, Jesus me salva, eu preciso de você para me reerguer. A ajuda vem imediata, desde que tudo que a gente peça seja feito com o coração. Que essa palavra possa ter abençoado vocês como tem me abençoado durante a minha vida. E toda vez que eu a leio, eu tenho uma nova revelação de Deus. Portanto, meditem na palavra dia e noite, como nos diz a Bíblia. Vamos orar, meus irmãos? Jesus querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor tem nos dado, Pai, a oportunidade de estudar, ler e meditar sobre a Sua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Pai maravilhoso, um Pai amoroso, que sempre faz aquilo, Pai, que é o melhor para a gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque quando te pedimos um milagre vem, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando nos afastamos de Ti e começamos a afundar, o Senhor vem imediatamente e nos salva. Por isso, Pai, queremos te pedir agora, no nome do Teu Filho Santo Jesus, que essa semana que se inicia, que esse mês que está começando, Senhor, possamos ter os olhos fitos no Senhor. Que tudo que fizermos, Senhor, seja voltado para Ti, Pai. Seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa os nossos passos, Senhor. Abençoa, Pai, cada momento da nossa semana e do nosso mês, Senhor. E não tire, Pai, em momento nenhum as Tuas mãos poderosas da nossa vida. É o que te pedimos e já agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, que bom ter estado aqui com vocês. Tenham uma ótima semana e um mês fantástico. Até a próxima. Tchau.